hoje não sabe o que o aguarda pela frente, ele só tem na memória. Verdade é aquilo que passou, é quando Deus se revela a ele no meio de uma sarça. Vocês sabem o que é uma sarça? Uma sarça é um arbusto. Tem aí nada, pastor, muito bem. Arbusto é um bando de galho seco que vai se entrelaçando, seco pela ação do calor do deserto. Eles vão se entrelaçando pela ação do vento. O vento sopra, eles rolam daqui para lá, e daqui a pouco eles se juntam, e fica aquele negócio enorme, e cheio de galhos secos crestados. É interessante porque não tem vida. E além de não ter vida, não tem aparência. Confunde. Isaías profetizou sobre esta experiência de Moisés em Êxodo 3. Isaías 53, falando sobre Jesus, diz que era como um galho subindo do quê? De uma terra seca. Olha aí. E olhando nós para ele, não víamos nele beleza alguma para que o desejar. Coisa simples, coisa que você e eu, olhando, passamos distante de lado, até damos um biquinho assim de flamenguista esperto, campeão. Jogamos para o campo, porque não, aparentemente não diz nada. É quando Moisés, diz a Bíblia, passando um dia, verdade, foi o último dia dos 40 anos, Moisés olha e vê aquela sarça queimando, burning bush, sarça ardendo, e aquilo que para ele deveria se consumir, não se consome. E a Bíblia diz que ele está de longe. E a Bíblia diz que ele toma uma decisão. Ele decide chegar perto. Quando chega perto, ele ouve a voz de Deus. Mas ele chegou perto o suficiente. Vejam que Deus ensina Moisés neste seu intervalo. Quanto mais perto chegarmos, mais correta será a nossa avaliação. Sabe o que acontece, irmãos? Às vezes nós ainda não somos bem-sucedidos porque ficamos vendo as oportunidades de longe. Olhe para quem está ao teu lado e diga: olha, quando a oportunidade chegar, fique perto dela, chegue perto, chegue. Às vezes a gente faz análise de longe. Mas está vendo o que está acontecendo? Eu não vou não, porque outro foi, o advogado disse assim, você precisa chegar, você vai ter uma análise mais correta, mais apurada. Olhe para o teu irmão e diga: não perca esta oportunidade, pegue, vá lá, ajunte, abrace. Você vai ter condições de analisar a situação à medida que você viver a situação. Louvado é o nome do Senhor. Para de se mover por aquilo que os outros dizem. Versículo 3 diz assim: Moisés disse: agora me virarei para lá, verei esta grande visão, porque a sarça não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá ver, isto é, se aproximar, não posso chegar a conclusão nenhuma, irmãos. A distância engana, distância confunde. Comentário chegou lá na Califórnia, já tem gente tirando conclusões precipitadas aqui. Lá no Brasil, nós já estamos analisando. Gripe suína está no México. Eles já obrigaram a gente que veio para New Jersey a usar máscara. São estas avaliações que Deus tenta nos poupar. Por quê? Eu preciso ter uma ideia do que está acontecendo, e a análise quem tem que fazer sou eu.
Preciso conhecer de perto a situação e não ficar repetindo o que se disse. Moisés apenas tentou se aproximar. Eu começo a terminar este grande intervalo na vida de Moisés, lembrando esta noite, esta igreja, o seguinte: não percamos as grandezas de Deus por causa da insignificância do momento. Nós não apenas somos levados a avaliar de longe a distância. Na maioria das vezes nós nem avaliamos nada. Jesus, irmãos, é rejeitado até hoje pela sua nação judeu, porque o Filho de Deus veio com roupagem humana. O Rei dos Reis veio com roupagem mais simples, foi rejeitado. Ao olharmos uma situação, uma circunstância, uma oportunidade, e na verdade não é aquilo que estamos esperando, vale a pena pegar, porque a partir dali grandes oportunidades vão se levantar. O que é que nós achamos esta noite, por exemplo, de Moisés pastoreando o rebanho? Era tudo o que havia na região para fazer, e era tudo que ele estava fazendo, e fazendo aquilo que ele estava fazendo, foi exatamente o instrumento que Deus usou para o grande encontro da sarça ardente. Não tire análises precipitadas. Há grandes, irmãos, oportunidades em coisas que às vezes tentamos ignorar. Diga para o teu irmão assim: olha, a aparência não é boa, mas pode reservar surpresas divinas lá adiante. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Vamos ficar de pé. É a tua noite de intervalo, o teu dia de intervalo, o teu momento de intervalo. Sabe, você está abatido ou abatida, não é? Pelo que ficou para trás, na expectativa do que está diante. É aqui nesta espécie de vale que Deus precisa nos lembrar destas verdades. São princípios, são ensinos que Deus traz a Moisés exatamente ali, naquele momento. Eles poderiam ter passado, Moisés poderia tê-los ignorado e continuar onde estava, continuar em Midian. Deus se revela a Moisés e lhe dá uma opção, lhe dá uma escolha. A Bíblia declara que Deus se revelou a Moisés aqui em Êxodo 3, e Deus pôs diante de Moisés, na verdade, uma decisão. Cabia a Moisés aceitá-la ou não. Ele poderia continuar em Midian, levando a sua vida normal, como vinha levando até então, ou aceitar o grande desafio de Deus. A segunda foi a mais difícil. Moisés já não é solteiro, Moisés é casado, Moisés já tem 2 filhos, e eu disse isto há uns 4 meses. A dificuldade agora é maior. Já não é mais de 40 anos, agora é de 80. Mas a Bíblia diz que ainda na velhice darão frutos. Deus é fiel para cumprir a sua promessa em qualquer lugar, qualquer hora, qualquer tempo, qualquer idade. A partir da realidade de que quando Ele disser, nós creiamos naquilo que Ele disse. Não vou te chamar aqui à frente, nós vamos celebrar a mesa do Senhor. Aí onde você está, curve a cabeça, feche os olhos. Você com certeza está vivendo algum tipo de intervalo na vida, está vivendo algum tipo de incerteza, aquilo que se foi e aquilo que se espera conseguir. Lembre-se hoje à noite do que a Bíblia